Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu esse título: haverá falsos cristos e falsos profetas. E para falar sobre esse assunto, o item 1 a 3, ele traz 3 ensinamentos de Jesus. Eu vou ler os 3, mas de forma resumida, para não ficar muito longo. Então, o primeiro ensinamento encontra-se no Evangelho de São Lucas ou de Lucas, e Jesus teria dito: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio do coração. O segundo ensinamento de Jesus encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde ele teria dito: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Aí eu fui buscar no dicionário o que é rapace. Rapace é aquele que persegue tenazmente a sua vítima e ataca. Quer dizer, ele não dá sossego. Enquanto ele não pegar, não atacar, ele não desiste. Isso é lobo rapace. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E o terceiro ensinamento de Jesus, também no Evangelho de Mateus, só que agora no capítulo 24. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, só para a gente entender, pessoal, onde que Allan Kardec quer chegar quando ele traz esses 3 ensinamentos? É pelo resultado, por exemplo, é pelas atitudes, pelo resultado das atitudes de uma pessoa que você conhece efetivamente o que é a pessoa. Aquela pessoa que quer enganar, no começo ela até usa palavras bonitas, ela é humilde, mas com o tempo ela acaba se traindo, porque inevitavelmente a gente fala porque está cheio do nosso coração. Se de coisas boas, inevitavelmente falaremos coisas boas. Se coisas más, elas sairão. Então, o mesmo princípio que nós aplicamos para os seres humanos, Allan Kardec vai mostrar que a gente aplica para os espíritos, tá? Que se comunicam através dos médiuns espíritas. Só essa explicação inicial para a gente entender a lógica que Allan Kardec desenvolveu. Então, na sequência desses ensinamentos, Allan Kardec discorre sobre a missão dos profetas e os prodígios dos falsos cristos. E por quê? Porque muitas daquelas pessoas que não aceitam o Espiritismo, que não aceitam a doutrina, elas também usam desse ensinamento, desses ensinamentos de Jesus para difamar o Espiritismo, para atacar o Espiritismo. E com que alegação essas pessoas assim procedem? Essas pessoas que não aceitam o Espiritismo dizem que os seres que se comunicam através dos médiuns espíritas são, na verdade, seres enviados pelo demônio, ou são o próprio demônio disfarçado, que ao trazer mensagens de conforto, de alívio, fazem com o intuito de seduzir, com o intuito de enganar e de levar as pessoas para o mau caminho. É ou não é, pessoal? Isso acontecia na época de Allan Kardec e ainda acontece hoje. A gente sabe de algumas pessoas que fazem essa propaganda contra o Espiritismo. Mas, na sequência, em suas considerações, Allan Kardec, ao defender a seriedade com que a doutrina espírita aborda e estuda a realidade do mundo espiritual e a possibilidade
em primeiro, mas ele não falou primeiro. Eu coloquei. Em primeiro lugar, qual é o argumento que Allan Kardec usa para defender isso? Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não operam. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles não dizem que vão fazer milagres, que vão trazer solução para os nossos problemas, a salvação. O Espiritismo não. Pelo fato de o Espiritismo ser uma doutrina eminentemente racional, de visão universalista, de visão progressista, ela jamais se declarará a detentora exclusiva da verdade. Jamais a doutrina espírita, os postulados espíritas, você pode ler onde você encontrar, onde você quiser. Você não vai ver, ele não promete a salvação. Porque a única pessoa capaz de salvar a nossa vida, quem é? Somos nós mesmos. Ele não promete solução de vida para ninguém. E você já ouviu pessoas dizendo assim, quando a vida dessa pessoa está de perna no ar, a pessoa fala assim, puxa, eu fui até no centro espírita e não adiantou nada. Ou então tem pessoas que saem de um centro porque aquele centro espírita é fraco. Eu vou no outro porque aquele é mais forte. As pessoas que buscam o Espiritismo com essa mentalidade, com essa expectativa, elas estão procurando solução imediata dos seus problemas. E o Espiritismo não diz que vai solucionar, não faz milagre. Então, para Allan Kardec, pelo fato de o Espiritismo não prometer nada nesse sentido, ele já aniquila, ele já contra-ataca os falsos cristos e os falsos profetas. O segundo argumento de Allan Kardec é: do mesmo modo que a física, a química e a astronomia, a geologia, revelaram as leis do mundo material, ou seja, os cientistas, conforme eles foram descobrindo os mecanismos do funcionamento da Terra, do universo, e eles continuam descobrindo, a gente vai entendendo como tudo acontece. Naturalmente a gente aceita. Então, da mesma maneira que as ciências explicaram para nós os mecanismos do mundo material, o que fez o Espiritismo? Através da pesquisa de Allan Kardec, nos explicou os mecanismos do mundo material, do mundo espiritual. É o que ele diz. Revelar as leis do mundo material nas ciências, o Espiritismo revela as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que são da natureza, destruindo o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Então, pessoal, no Espiritismo não existe nada de sobrenatural. O que é sobrenatural? É fora da natureza. No Espiritismo, a comunicação com o mundo, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material é perfeitamente natural. Porque essa relação é regida por leis que fazem parte da natureza cósmica. Natureza essa que engloba tanto a realidade material como a realidade espiritual. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentar, ou seja, de colocar à prova esses falsos cristos, esses falsos profetas, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais. Se é um bom espírito, qual é o fruto que ele produz? Bom. Se é um mau espírito, qual é o fruto que ele produz? Não. É a maneira de se distinguir entre os maus, os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se a estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir bons frutos, e uma árvore má não pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore
os espíritos falaram com ele e ele se fez de profeta? Não. Observação. O que é que se observa? A ciência, qual é o método da ciência? Qual é o método de uma ciência? A observação. A análise. É a observação, é a prova. Você observa e você tem que provar que aquilo é real. Então foi esse o princípio de Allan Kardec. Na realidade, o nome de Allan Kardec é Hipólite Léon Denis Rival. E Allan Kardec, o Hipólite, ele é educador, ele é educador e um praticante do magnetismo. E como é que ele tomou contato com os fenômenos espíritas? Por volta de 1850, na cidade de Paris, ali nos bairros, nos recitais, estava começando a ocorrer uma coisa bastante interessante, que hoje a gente ainda faz, só que com outro nome. Alguém de vocês já fez aquela brincadeira do copo? A brincadeira do copo, tem tabuleiro no meio da mesa, as pessoas ficam ali, o copo anda sozinho, tá? Só que na época de Allan Kardec, por volta de 1850, eram as mesas girantes. No que elas consistiam? Então, o pessoal que participava dos bares, dos recitais, uma turminha ali, às vezes resolvia ir no cantinho, do lugar, e se punham a conversar com essas mesas, fazendo perguntas para essas mesas, e essas mesas, além de responder a essas questões dando pancadas, sim, não, elas flutuavam no ar. Só que quando Allan Kardec ficou sabendo dessa história, ele não deu muito boa. Não levou a sério essa questão. Só que por insistência de um amigo seu, ele foi ver uma dessas reuniões. Reunião fútil até, porque só usava para saber fazer de passatempo. Só que quando ele presenciou pela primeira vez uma reunião dessa, como a gente costuma dizer, ele ficou o quê? Cabreiro. Ele falou, epa, o que está acontecendo aqui? Por que ele ficou cabreiro? Porque ele era estudioso e praticante do magnetismo. Então, quando ele viu aquilo, ele falou, o que está causando isso? Por ele ser estudioso do magnetismo, ele sabia que ali devia ter mais alguma coisa. Então, olha quais foram as impressões dele. Veja, minhas ideias estavam longe de precisar-se. Ou seja, quando ele viu tudo aquilo, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Se a mesa flutuava no ar e dava resposta inteligente, e que está por trás disso? Eu preciso descobrir. Mas ele já não foi com a mente que era o espírito, não. Ele queria descobrir do que se tratava. Ele previa naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, quando ele presenciou aquilo, isso despertou a curiosidade dele. E ele, por ser estudioso, ter esse espírito científico, ele começou a participar dessas reuniões, porém com um propósito mais sério, reuniões com pessoas mais sérias, e ele começou a analisar a resposta que esses seres, que ele depois viu que eram os espíritos, deu o nome de espíritos, esses espíritos davam. Então, as suas histórias, então, naquelas respostas que eles davam, ele foi que nos trouxe a doutrina espírita. E olha o que ele diz, pessoal, também tem a manifestação dele dessa experiência. Prestem atenção nos verbos que Allan Kardec usa para dizer da experiência dele com essas mesas girantes. Verbos sempre relacionados ao racional. Olha que interessante. Apliquei a essa nova ciência, para Allan Kardec, a doutrina da ciência, o método da experimentação. Observava atentamente. Por isso que o espiritismo é fruto da observação, não da imaginação. Observava atentamente, comparava, deduzia consequências de
os efeitos, procurava remontar as causas pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos. Então, Kardec não entrou nessa, como a gente costuma dizer, porque era um místico. Ele era um cientista, ele era um racionalista. E ele pensou que estava fazendo. Compreende desse logo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a solução que havia procurado em toda a minha vida. Era, pois, numa palavra, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Seria, pois, preciso agir com circunspecção e não levianamente, para não se deixar iludir. Então, Allan Kardec entrou nessa experiência iludiva. Ele estava muitíssimo preocupado de não se deixar iludir, de não se deixar enganar. Ou seja, de não tomar uma coisa como sendo algo, mas na realidade sendo outra. Ele queria ter certeza de tudo aquilo. Só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que se possa dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Pessoal, para Allan Kardec, pensem o que vocês quiserem sobre os espíritos. São verdadeiramente uma ilusão? Corta. Só existe um fato que não dá. Se estão se manifestando, existe um mundo espiritual ali. Acabou. Não tem como discutir. Da onde é que ele sai? Você pode definir esses seres da maneira que você quiser, da maneira que você entender. Mas para Allan Kardec, ali existe um algo mais, que não é porque a gente não enxerga, a gente pode afirmar categoricamente que não existe. Porque se agirmos assim, estaremos fechando o nosso entendimento, estaremos nos limitando. E uma coisa que Allan Kardec não era limitar. Pelo contrário, ele queria abrir o seu entendimento, seus horizontes cada vez mais. Um campo imenso aberto à nossa exploração, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. Então, para Allan Kardec, quando ele compreendesse como é que tudo aquilo acontecia de uma maneira racional, ele conseguiria explicar todo o resto ou muitas outras coisas. É por isso que o Espiritismo, os postulados espíritas, afirmam que não existe um milagre. Milagres são fenômenos da natureza, que quando nós entendermos quais são as leis ali vigentes, ele deixa de sair do campo do sobrenatural, do maravilhoso, porque você entende racionalmente e até através das leis da própria ciência como tudo aquilo que acontece. Então, era isso para Allan Kardec. O Espiritismo, a doutrina espírita, era fruto de uma pesquisa científica, eminentemente com o uso da razão, com o uso da lógica, com o uso da inteligência. E em 18 de abril de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra dele, sob o pseudônimo de Allan Kardec, e que traz os princípios de uma filosofia espiritualista. E quais são alguns desses princípios que o Espiritismo possui? O primeiro deles, pessoal, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, a existência de Deus, único e imaterial, causa primeira de todas as coisas, sem a visão antropomórfica das outras religiões. Ou seja, para o Espiritismo não diz que Deus é uma entidade ou outro ser, que tem braço, perna, na nossa forma humana, sentado em algum ponto do céu. Não. Para o Espiritismo, Deus é a inteligência primeira, a causa primeira de todas as coisas. Só isso. Tanto que Allan Kardec, quando faz a primeira questão do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus. O que ele pergunta? O que é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele já partiria do pressuposto que
nós somos anjinhos em vida, continuaremos sendo anjinhos depois do morte. Se não somos anjinhos em vida, não seremos anjinhos depois do morte. Se a gente quer ser feliz depois de morto, o que a gente tem que fazer, pessoal? Ser feliz agora. Porque não vai ser depois de morto que você vai aprender. Se você não sabe ser feliz agora, ou você não sabe exercitar esses momentos de felicidade, de satisfação, de prazer, não é a morte que vai te trazer isso, porque você não sabe viver isso. Isso é uma aprendizagem. Isso é outro postulado do Espírito. E terceiro, a evolução dos espíritos, sem cessar, como meio de atingir a perfeição, ainda que relativa a essa perfeição, porque a perfeição absoluta é somente Deus que a possui. E qual é o mecanismo dessa evolução para atingir a perfeição? A reencarnação. Por uma vida você não consegue isso. A reencarnação como um mecanismo de atingir essa perfeição através da evolução, e na reencarnação é que efetivamente se manifesta a justiça divina. É a lei de causa e efeito. Nós plantamos, nós colhemos. Se não colheremos aqui, colheremos depois do outro, colheremos numa próxima encarnação. A nossa colheita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso, pessoal, não é castigo. Isso é aprendizado. Se nós não aprendermos com as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso comportamento, a gente não evolui. Nós temos que sentir na própria pele o que é que a gente está fazendo com os outros. Então, se fizermos o bem, ótimo, beleza, vamos ter o bem. Se não fizermos o bem, teremos esse retorno para dizer assim: nossa, para de fazer isso, não é legal, tá vendo como é ruim? Se liga, é mais ou menos nesse sentido, tá? A mediunidade, que é uma faculdade inerente a todo ser humano, que é uma sensibilidade natural, faz parte da natureza, e que nos permite ter esse contato com o mundo espiritual, nem que seja através da intuição, nem que seja através do pensamento. Também tem a moral ensinada por Jesus, como o maior código de ética que o mundo produziu. Isso é sobre a moral de Jesus, que se alicerça, o comportamento. E o último postulado que eu trouxe é a pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos do universo são habitados. Não é porque a tecnologia dos aparelhos da Terra não capta essa dimensão, essa existência, que nós podemos dizer que não existem. São habitados porque são pontos de evolução desses espíritos, dos espíritos. Então, todos os mundos, ou os mundos do universo, são habitados por outros seres, também em processo de evolução. E justamente, pessoal, pelo fato de o Espiritismo ter surgido numa época de grandes transformações políticas, filosóficas e sociais, ali na França, que foi o berço, eu admiro muito a França pelo que ela nos trouxe em termos de evolução na filosofia, nas ciências, enfim. Ter nascido ali naquele berço cultural,
como instrumento de crescimento, como instrumento de evolução. Muitos de nós ficamos restritos à vivência do mundo material como se aqui fosse o objetivo maior, aqui fosse o propósito maior. Não, estamos aqui de passagem. E o que nós estamos fazendo na nossa vida? A nossa vida, ao deitarmos nos problemas, as dificuldades, nós temos que deitar com a seguinte consciência: valeu a pena o que eu fiz hoje, valeu a pena o que eu vivi hoje, mesmo que tenha sido uma situação desagradável, valeu a pena o que eu aprendizado. É assim que nós temos que viver a nossa vida. Sair daqui, puxa, valeu a pena. Olhar para trás e agradecer tudo que você viveu, e tudo que você viveu foi um instrumento para você se tornar uma pessoa mais consciente, mais esclarecida. É essa a proposta do Espiritismo. O Espiritismo também propõe como foi para Allan Kardec. E para nós tem que ser revolução das crenças, revolução das concepções. E essa revolução a gente pode ter todo dia. Se eu acho que uma coisa é assim, e os fatos estão me mostrando que não é bem assim, muda, vai buscar, muda, aprimora. É assim que a gente aproveita mais intensamente a vida, tudo que ela tem para nos oferecer. E também o Espiritismo nos propõe uma forma de viver mais consciente, mais responsável, porque nós sabemos esse contínuo depois da vida, e que esse contínuo não vai ser diferente do nosso hoje, vai ser só num lugar diferente, mas em termos íntimos vai ser a mesma coisa. E para finalizar, eu trouxe algumas palavras do espírito André Luiz na obra Os Mensageiros, uma psicografia de Chico Xavier, onde ele diz assim: Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. André Luiz falou que o Espiritismo é para a salvação dos homens. Renovação. Porque, pessoal, se a gente não se renovar,